Gabriel Suasso, lateral esquerdo, chileno, vindo do Colo-Colo. Tá mesmo na mira do Fluminense? A gente pode afirmar esse tipo de coisa? De fato, um jornal chileno colocou o jogador como na mira do Fluminense? Essa informação é de lá. O que a gente pode falar sobre o jogador? O Fluminense está... Tudo que você precisa saber tá nesse vídeo. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. E eu te peço um like aqui embaixo, pra você me dar uma moral aí no like e você se inscrever aqui embaixo no canal. E passar no OneFootball também. Todas as notícias bem importantes, notícias até médio importantes, mas tudo sobre Fluminense tem lá no OneFootball. Inclusive agora, na época da Copa do Mundo, também tem muita coisa legal para você poder ir lá acompanhar. Então vale o toque, né, de você aproveitar e ir lá acompanhar todos os resultados, os jogos, as tabelas. Pô, daqui a pouquinho, eu tô gravando isso daqui, daqui a pouquinho tem um jogo importantíssimo entre Brasil... Brasil não é o jogo do Brasil, né? Mas, enfim, envolve a chave do Brasil e tal, entre Irã e Estados Unidos. E agora, nessa época, é a melhor época de ter o OneFootball, porque você precisa ter, tipo assim, acompanhar 2 jogos ao mesmo tempo. Então isso acaba influenciando. Baixa o OneFootball, o link tá aqui embaixo na descrição. E o QR Code tava aqui na tela também, é só voltar e escanear. Falar de Gabriel Suasso, que é um lateral esquerdo que já tá sendo comentado aí nas internets da vida, em relação ao Fluminense, como a nova menina dos olhos de ouro da América do Sul. E eu sempre tenho um pé atrás quando todo mundo fala de um jogador. Talvez seja a vacina de amores, não sei exatamente o que é não, mas sempre tem acaba porque eu acho que acaba que uma pessoa viu o destaque e todo mundo replica e cria-se até um efeito de manada. Algo que tá acontecendo com essa notícia envolvendo ele e o Fluminense, tá? E acho que acaba tendo isso. Assim como, ao mesmo tempo, você também cria um efeito de um olho só sobre estatística, alguma coisa que nem sempre funciona tão bem, principalmente para laterais, tá? Mas o caso do Gabriel Suasso não parece ser muito esse, não. Mas só para dar um exemplo, Danilo Barcelos, enquanto esteve no Fluminense, tinha um dos melhores números do Brasil. Quem olhava só os números de Danilo Barcelos achava um lateral bom, até pra idade que tinha e tal, de 30, né, ele tava aqui, tinha 29, 30 e tal. Era um lateral bom, quem olhava os números, mas a gente via no desempenho diariamente de que não era isso. Sempre tem essa restrição. Só que, como eu falei, o Gabriel Suasso não parece ser isso. Isso é só um exemplo que eu tô dando para um cenário geral. E o Gabriel Suasso, lateral esquerdo, como eu falei, 25 anos, chileno, que só jogou a vida inteira no Colo-Colo, tá lá há bom tempo, é titular absoluto, está sendo vinculado ao Fluminense. E aí a gente vai começar a entender melhor essa história e eu vou te falar exatamente o caminho que eu fiz para a gente poder tentar entender essa história. A matéria é do diário AS, que é um dos maiores diários desportivos do mundo, é espanhol, né? Fala muito sobre Real Madrid, mas eles têm uma versão chilena do diário. E tá aqui, ó. Colo-Colo, matéria do José Tomás Fernandes, tem até um canal no YouTube também, o José Fernandes. E tá aqui, ó. Os 5 clubes que sondaram Gabriel Suasso. O campeão do torneio nacional de 2022 está a ponto de perder o seu capitão, né? O Colo-Colo está a ponto de perder seu capitão, que não renovou e soma vários interessados no Brasil. Beleza, matéria, tá tudo dentro dos conformes até então, né? Matéria assinada, nome aqui e tal. Vem aqui, começa a matéria falando sobre ele lá, um dos principais pedidos do Gustavo Quinteiros à diretoria do Colo-Colo foi que para a temporada de 23, na intenção de competir na Libertadores, jogar a Vera Libertadores, se mantivesse a equipe titular, salvo alguma oferta indiscutível, alguma oferta irrecusável, e que trouxessem alguns reforços. Mesmo pedido de Fernando Diniz, né? Só que não são boas as notícias que vêm nas transferências do Colo-Colo, na janela de transferências, já que deve perder Gabriel Suasso,
quem termina o contrato no final desse ano. Gabriel Suazo é um lateral esquerdo do Chile, como eu falei, que é da seleção chilena, inclusive, e que tem se destacado muito e acaba o contrato dele agora em dezembro de 22. E aí aqui começa, ó. O capitão da equipe não aceitou a proposta de renovação há algumas semanas e colocou a sua intenção de jogar na Europa. E a cláusula que propôs aos preto e branco, né, ao time do Colo-Colo, era muito alta. Ou seja, o Colo-Colo queria botar uma cláusula de transferência muito alta no contrato dele, que meio que impediria ele de ir para a Europa, segundo a análise do jogador. Enfim, se bem que desde a concessionária falaram sobre voltar a fazer ofertas, mas, enfim, até o jogador não chegou nada ainda. Aí vem aqui, ó, acrescentando, além disso, segundo informa Brasileirão em Espanhol. A gente chegou... Eu sempre falo pra vocês fazerem a checagem desse tipo de caso, que vamos lá, as checagens, né? Existe mesmo a publicação? Existe, é o Diário AS, ele é famoso e ele tem credibilidade. Ponto 1. 2. A matéria tá assinada? Sim, tá assinada por um jornalista que tem perfil no Twitter, tem canal no YouTube, e é um jornalista, enfim, tem a cara ali. 3. A matéria de hoje, né? Matéria de 26 de novembro, de fato. Então, aliás, é dessa semana, né? Não é de hoje, mas enfim, não é a matéria de 2016. E o 4, lê a matéria. Porque às vezes é só a imprensa internacional repercutindo. Eu já dei um exemplo aqui, eu não vou lembrar exatamente agora qual era o jogador. Mas que era tipo assim, alguém falou que era o Fluminense poderia contratar. Aí alguém fez uma matéria sobre essa pessoa que falou poderia contratar. Lá de fora falaram, olha, no Brasil já se fala em contratar fulano. Aí aqui do Brasil já se fala em jornal lá de fora falou que tá interessado em fulano. Exatamente isso, assim. Porque, desculpa, o Brasileirão em Espanhol, a página Brasileirão em Espanhol, a qual eu não tenho nada contra. Tenho nada contra a página Brasileirão em Espanhol. Só que, assim, pra falar de notícias, eu não é que eu não posso ter nada contra, eu não tenho nada a favor. Não é uma página que... É uma página que divulga várias informações de outros veículos, assim, eles estão aqui, ó, colocando, retweet, aí falam que da informação do Hendrick, enfim, colocam várias informações que foram publicadas, por exemplo, o Diniz renovou e tal, mas eu não tenho nada de apuração, nenhuma notícia para poder confiar na página Brasileirão em Espanhol, que diz aqui, ó, busca um chileno. Gabriel Suazo, atualmente agente livre, depois de finalizar seu contrato com o Colo-Colo, está sendo observado por Fluminense, Grêmio, Botafogo e Fortaleza. Lateral esquerdo, além disso, é também convocado para a seleção chilena desde a temporada anterior. E acabou, tipo, não tem uma fonte, não tem nada assim que seja marcado aqui nesse vídeo, então, nessa publicação. Então, esse tipo de situação já me coloca uma preocupação. Por quê? Quando a gente vai para para a publicação do AS, a gente olha aqui, ó, informa Brasileiro Espanhol, o lateral esquerdo estaria sendo sondado por Grêmio, Fluminense, Fortaleza e Botafogo. Aqui, ó, aqui vem a informação, e é aqui que a gente faz uma curva pro lado para entender um pouco melhor. Por outro lado, o Diário AS tem conhecimento de que o Flamengo também consultou os seus serviços. Só que só existiu uma ligação. Aqui tá a informação que a gente pode confiar. E isso diz muita coisa. O Flamengo consultou os serviços, consultou o Colo-Colo, consultou o jogador para contratar. Mas foi só uma ligação. E a gente vem para uma outra matéria, publicada pouquíssimos dias, pouquíssimos não, um mês antes, na verdade, sobre o Gabriel Suazo, no próprio Diário AS do futebol chileno. E aí, em que falava dos que são exportáveis, né? Os que podem ser vendidos do campeão Colo-Colo. E aí fala sobre o Brian Cortez, o Gabriel Suazo e o Vicente Pizarro, que são os grandes projetos do Colo-Colo, e os 3 são observados pelo estrangeiro, a matéria do Diego Vega. E aí a gente chega até o Gabriel Suazo, que é o caso mais emblemático. O capitão do Colo-Colo foi reconhecido publicamente, tornou reconhecido publicamente os seus desejos de partir para a Europa. Olha a Europa aí de novo. No fim do ano, e o fim do ano é o momento ideal.
especialmente pela sua idade, 25 anos. Em um diálogo com o jornal AS, alguns meses atrás, Alan Sibel mencionou a dificuldade para efetivar a renovação de Suaço. A nossa liga chilena está depreciada por não se classificar ao Catar. O Chile não foi, né? E porque tem um montão de tempo que não sai ninguém a nível mundial. No Chile, temos poucos jogadores e não se pode competir com o Brasil, onde há 1 milhão a um preço módico. Ou seja, ele está falando sobre venda, sobre a venda do jogador, dificuldade de negociar bem, porque o mercado do Chile está em baixa, enfim. E aí vai se colocando sobre o Gabriel Suaço. Ou seja, qual é a minha análise sobre essa situação toda, tá? Olhando tudo isso, e agora você também tem um olhar mais amplo. Primeiro, é uma irresponsabilidade, eu vou usar esse termo, tá? É uma irresponsabilidade, como jornalista, eu vi pra cá falar que o Diário AS colocou o Gabriel Suaço, tá especulando o Gabriel Suaço no Fluminense. O Diário AS não fez isso. O Diário AS, com uma irresponsabilidade também deles, deu voz, transformou em matéria algo que um perfil brasileirão espanhol publicou. Então, claro, se me disserem aqui que existe uma fonte para essa notícia que o Brasileirão Espanhol publicou, a gente passa a conversar. Mas até o momento não existe, procurei bastante, não achei nenhuma fonte, nenhum jornalista brasileiro publicando isso. Então, é uma irresponsabilidade do Diário AS, é uma irresponsabilidade do jornalista brasileiro que publicar dessa forma, de que Diário AS chileno, na imprensa chilena, nos jornais chilenos se fala do Fluminense querendo contratar, ou de que é uma apuração deles, eles trazem a informação e nada disso. E aí vem o terceiro ponto, que é o Gabriel Suaço, pra mim, do que eu vi até agora, o pouco que eu vi, vocês sabem que eu não gosto de ficar fazendo análise de contratação sem ter visto quase nada do jogador. Mas me parece uma contratação muito boa. Muito boa mesmo, assim, seria um nível, e acho que chegaria com um componente pra lateral esquerda, que é o seguinte: não tem crítica em cima dele. Vão tolerar mais tempo, porque chega o Egídio, já tem um ranço do Egídio, chega o Danilo Barcelos, já tem um ranço, chega o Cristiano, já tem um ranço. Então assim, o Caio Paulista, quando vai pra lá, já tem um ranço. Então todos esses jogadores já chegaram com uma bagagem que atrapalha ainda mais no desempenho. Nenhum deles teve um desempenho aceitável, mas isso também atrapalhou. O Gabriel Suaço não teria isso, teria ali pelo menos 2 meses pra jogar mal sem ninguém bater, entendeu? E claro, e aí vem o outro lado, que é o desempenho técnico, me parece, pelos relatos, ser muito bom. Lateral titular da seleção chilena, uma idade ok, vindo de temporadas acostumado a ser campeão no Colo-Colo, de time grande, já com pressão de torcida. Então, tudo isso acho que são componentes interessantes que me fariam olhar para essa contratação e falar: show, agora, aonde é que eu não entro? E eu não caio nessa desinformação, e espero que você também, que está me consumindo aqui, que tenha assistido isso até o final, não esteja caindo nisso também. Ponto 1, vem sem custos. Não é, mentira. Isso é mentira. Alguém que falar isso ou tá mentindo ou tá ignorando ou não conhece do mercado do futebol. Marcos Paulo foi de graça pro Atlético de Madrid? Foi pra gente, né? Pro Marcos Paulo receber uma bolada lá de transferência. Eu sempre falo isso daqui. As pessoas ignoram as luvas. E luvas é gasto. Muitos jogadores, inclusive, ganham mais. Muitas transferências são mais caras em luvas do que seriam em contratação de outro jogador, assim, direto para outro time. Então, assim, se o Gabriel Suaço tá mirando a Europa, ele não vai de graça para a Europa. Tem 1 milhão de euros, 500 mil euros, 5 milhões de euros, ele tá pedindo um valor. Ponto. Isso é um fato. Outra análise. O Flamengo consultou de fato o jogador pela publicação do AS. E foi só uma ligação. Me estranha um pouco o Flamengo, até pela análise, fazendo análise deles, mas aí, enfim, cada um com suas coisas. Mas, se o Flamengo só fez uma ligação e desistiu, talvez o que tá dito várias e várias e várias vezes, e que ele fez tornar público, de que ele tem o desejo de ir pra Europa, seja muito claro. O desejo dele é de ir pra Europa. Apesar do mercado brasileiro ser interessante, o cara pode querer ir pra Europa realmente. Então, essas duas coisas que cabem à análise. Muito provavelmente ele tem o desejo, tem a vontade de ir pra Europa, e aí esse ir pra Europa, às vezes o cara quer jogar no Rennes da França. Mas ele quer ir pra lá, quer estar lá. E não é de graça, não é de graça. Por último, a gente tem que sempre contar as questões dos estrangeiros. O Brasil tem que dar um tiro, o Fluminense tem que dar um tiro muito certo em jogadores fora do Brasil. Isso porque a Alan é chinês, conta como estrangeiro.
A gente tem Michel Araújo, a gente tem John Arias, a gente tem Germancano. O limite de jogadores brasileiros por jogo, lembrando, você pode ter vários no seu elenco, mas você só pode mandar pro jogo no Brasileirão é de 5 fora dos brasileiros. Então o Fluminense tem, né? Não tem por que contratar um jogador que não vai usar no Brasileirão. Tem que contratar só mais um jogador estrangeiro. Então esse tiro tem que ser muito bem dado. Acho que o Gabriel Suassuna seria, mas não acho que ele nesse momento esteja pro nosso bico, para poder dizer assim. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha entendido de passar. É pesquisa aqui no canal, a gente, eu fico muito orgulhoso disso, porque é uma marca que a gente tem aqui no canal. Então, tentei te mostrar tudo, você tem o direito de acreditar. Inclusive, se você é administrador da página Brasileirão em espanhol, me manda mensagem para poder dizer de onde você tirou essa notícia, tá? Porque senão fica estranho, né? Só uma página de Twitter falando alguma coisa. Tamo junto, até a próxima. Valeu!